Olá, eu sou Bruna Marcelina da turma 2A e eu vou iniciar a nossa apresentação sobre vegetarianismo, mudança saudável no consumo de alimentos ou modismo. Aqui tem o nosso roteiro do trabalho, que vai começar com uma introdução breve, os nossos objetivos com o trabalho, a metodologia utilizada para a realização do mesmo e a conclusão dele. A introdução ao vegetarianismo. O vegetarianismo data de muitas décadas atrás, e isso principalmente devido a questões religiosas, já que religiões como o budismo e o hinduísmo, que são muito antigas, já diziam para as pessoas quais alimentos elas poderiam comer ou não, e a carne era considerada um alimento impuro, por isso eles não a consumiam. Há também o vegetarianismo mais recente, que envolve principalmente questões éticas e morais, onde nós gostaríamos que todos os animais fossem tratados igualmente. Há vários lugares do mundo que consomem outros tipos de animais em que nós não estamos acostumados, e nós nos escandalizamos com isso, o que nos torna hipócritas. Assim como muitos lugares do mundo não consomem a carne de certos animais porque nós achamos esquisito, mas é uma questão cultural. Essa questão também envolve muitas vezes o peso na consciência que algumas pessoas têm por estarem ingerindo a carne de um ser vivo. E mesmo que antigamente, nos tempos da pré-história, comer carne fosse algo necessário para a sobrevivência humana, hoje, com a modernização de tudo, não é mais necessário para o nosso organismo ingerir carne animal, sendo que a gente pode aderir essas proteínas ao nosso organismo através de vários tipos de alimento. Há também a questão do direito dos animais, porque animais como gatos e cachorros têm muitos direitos que proíbem os maltratos a eles, e é estranho pensar que outros tipos de animais que às vezes têm um comportamento muito parecido com o deles, têm a mesma consciência, não têm esses direitos. O nosso trabalho abrange um pouco também da questão ambiental, porque por mais que plantações danifiquem o meio ambiente, a indústria da carne prejudica muito mais o meio ambiente, tanto a camada de ozônio como na utilização de água. Oi, o meu nome é Jennifer e hoje eu vou falar sobre a saúde no vegetarianismo. O vegetarianismo, apesar de ser uma dieta muito saudável, quando uma pessoa resolve aderir a ela, é muito importante que ela vá em busca do acompanhamento médico ou nutricional. Porque quando a gente retira a carne da nossa dieta, a gente acaba retirando alguns nutrientes e proteínas que são muito importantes para o nosso organismo. E para que eles não fiquem em falta, o acompanhamento nutricional e médico ajuda nesse ponto, passando pra gente alguns medicamentos, suplementos ou vitaminas caseiras para suprir essas necessidades do nosso corpo. O vegetarianismo, ele diminui o risco da pessoa ter doenças crônicas ou cardiovasculares, além de que vegetarianos têm os índices menor de doenças como câncer, diabetes, hipertensão e colesterol. Outro motivo para as pessoas aderirem a esta dieta é a perda de peso, porque com o baixo consumo de alimentos com colesterol, gorduras saturadas e com o acúmulo de toxinas, além de deixar o nosso corpo mais saudável, isso ajuda muito no emagrecimento. O vegetarianismo na infância, ele é perfeitamente saudável desde que ele seja bem planejado. A criança vegetariana recomenda-se que ela se alimente mais vezes por dia e que essa alimentação tenha um maior valor nutricional e energético. Isso também se aplica na adolescência e na juventude. Gestantes podem ser vegetarianas sem apresentar nenhum risco à sua própria saúde nem à saúde do bebê, desde que elas sejam corretamente suplementadas com os principais nutrientes que, por causa da gestação, se encontram fisiologicamente abaixo do que deveriam estar. Além disso, elas podem ver o benefício de evitar o peso excessivo que acabam recebendo durante a gestação. Dietas vegetarianas desequilibradas podem ocasionar em muitas deficiências nutricionais nessa fase que seria a gestação. Uma delas é a hipovitaminose de B12, que é uma das principais carências nutricionais presentes no organismo da gestante. Já na terceira idade, observa-se que o vegetarianismo ele ajuda na prevenção de algumas doenças, onde a gente pode citar algumas como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2 e a obesidade. E a dieta vegetariana, segundo a CVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, recomenda o consumo de alimentos que não envolvam um abate de animais. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Aniara e eu vou falar sobre as subdivisões do vegetarianismo, os padrões morais, o modismo, o objetivo e a metodologia do trabalho. As pessoas que adotam o vegetarianismo podem decidir se vão ou não ingerir alimentos derivados da produção animal. É aqui que entram as subdivisões do vegetarianismo. Lembrando que no vegetarianismo não é consumido nenhum tipo de carne. Temos o ovo-lacto-vegetarianismo, onde são consumidos laticínios e ovos. Temos o lacto-vegetarianismo, onde são consumidos laticínios.
o ovo-vegetarianismo, onde são consumidos ovos, e o vegetarianismo estrito, onde não são consumidos nenhum tipo de carne e nenhum alimento derivado da produção animal. Algumas pessoas podem achar estranho essas subdivisões, por falta de conhecimento ou por acharem que não se encaixam dentro dos seus padrões éticos e morais. Porém, antes de adotarmos esta dieta, devemos obter conhecimento para que nosso organismo obtenha todos os nutrientes dos quais ele necessita, e não devemos aderir a esta prática por modinha. Objetivos. Temos como objetivo avaliar o nível de conhecimento nutricional sobre o tema das pessoas adeptas ou não ao vegetarianismo, e elaborar um material sobre os mitos e verdades que envolvem o vegetarianismo, assim trazendo conhecimento e esclarecimento às dúvidas da população sobre este regime. Essa segunda parte do slide é para mostrar que as pessoas têm uma ideia errada de um vegetariano, e às vezes dizem adotar a prática, mas não estão preparados por falta de conhecimento ou por querer estar na moda. Metodologia. Utilizamos questionários compostos de 2 etapas. A primeira direcionada ao público em geral, e a segunda direcionada apenas a pessoas adeptas ao vegetarianismo. Utilizamos o Google Forms para levantar os dados e divulgamos os questionários via WhatsApp e e-mail. A análise dos dados será feita de forma descritiva e os resultados apresentados em porcentagem. Com a análise dos dados e o apoio da pesquisa bibliográfica, produziremos um material que esclarecerá o público-alvo sobre o tema.